Amigos, sejam novamente bem-vindos ao Epic Quest. Eu sou Delfim Fernandes e serei o seu guia nessa quest de hoje. Tomem muito cuidado por onde pisam, pois hoje a nossa quest está mais perigosa do que o normal. Hoje é dia de falar das armadilhas. Então, caminhem com cuidado e se preparem para muitos testes de percepção. Mecânicas ou mágicas, as armadilhas sempre foram um obstáculo para os jogadores. Quem nunca foi vítima de uma armadilha? Alguns até vítimas fatais desses mecanismos engenhosos que têm como objetivo avisar sobre as ameaças que se aproximam, eliminar invasores ou proteger locais e objetos valiosos. Seja como for, elas são uma peça fundamental de qualquer aventura. Então vamos começar pela visão dos jogadores. Como encontrar uma armadilha? A magia de nível 2, Find Traps, é uma boa ajuda para essa hora. Você gasta um spell slot de nível 2 e pode sentir a presença de armadilhas a até 120 pés de você. Lembrando que essa magia não aponta onde a armadilha está, ela apenas diz se existem armadilhas ou não no local. Outra falha é que ela não detecta ameaças naturais, como um piso frágil ou um teto prestes a desabar. Se você não tiver magias à sua disposição, o jeito é procurar ativamente por elas. As armadilhas normalmente possuem algum elemento visível que pode ser encontrado, seja um piso desigual, o brilho minúsculo de um fio, pequenos buracos na parede por onde os virotes podem passar, etc. Esses detalhes podem ser encontrados com o teste de Perception contra a categoria de dificuldade da armadilha. O que impede os jogadores de passar meia hora no corredor procurando uma armadilha? Nada, mas eu recomendo permitir apenas um teste para o grupo usando um jogador. Se ele passar, a armadilha foi encontrada. Se não, siga em frente como se nada fosse acontecer. As armadilhas mágicas normalmente são ativadas quando se entra em uma área ou se toca em um objeto específico. Existem também armadilhas mais complicadas que envolvem certas condições e até mesmo senhas para prevenir a sua ativação. Tudo depende da criatividade do mestre. Um teste de Perception também é adequado para encontrar esse tipo de armadilha. Se os jogadores não estiverem procurando por armadilhas, o mestre também pode usar a mesma categoria de dificuldade contra o Perception passivo dos jogadores. Isso normalmente é bom para os jogadores em níveis mais altos, mas em níveis mais baixos não é bom confiar nessa possibilidade. Uma vez detectada, os jogadores podem fazer um teste de Investigation para descobrir como desarmar uma armadilha mecânica e um teste de Arcana para uma armadilha mágica. Para desarmá-las, é necessário um teste de destreza usando as ferramentas do ladino no caso das armadilhas mecânicas, e novamente um teste de arcana para as mágicas, mas isso é a critério do mestre. Uma dica bônus: qualquer personagem pode usar as ferramentas do ladino, seja para desarmar uma armadilha ou destrancar uma porta. Ainda assim, se o personagem não tiver treinamento no uso da ferramenta, ele não pode usar o seu Proficiency bônus no teste. O mestre também pode permitir aos jogadores desarmar uma armadilha sem essas ferramentas, apenas usando a criatividade dos personagens no processo. Também é possível tentar burlar uma armadilha mágica usando a magia de Spell Magic, mas isso novamente fica a cargo do mestre, já que essas armadilhas normalmente são bem complexas. A categoria de dificuldade para os testes envolvendo uma armadilha é o mesmo, não importa se ela é mecânica ou mágica, o que importa é o seu nível de perigo, que vai ser visto mais à frente. Agora vamos falar com os mestres. Para começar, do mesmo modo que os encontros, decidam o nível de perigo da armadilha. Ela pode ser apenas um contratempo, que só estará lá para atrapalhar os personagens. Um exemplo são as armadilhas que os kobolds fazem em seus esconderijos. Elas podem ser armadilhas perigosas, que são feitas para proteger masmorras de aventureiros incautos. Um exemplo são as armadilhas que disparam virotes, gases tóxicos ou rajadas de fogo em um corredor. E existem as armadilhas mortais, que têm uma chance enorme de matar os personagens e normalmente são feitas para serem desarmadas. Afinal, quem quer entrar em uma sala com uma runa de ativação para um golem de pedra? Como eu disse antes, todos os testes contra uma armadilha têm a mesma categoria de dificuldade, que vai de 10 a 11 para um contratempo, 12 a 15 para uma armadilha perigosa e 16 a 20 para armadilhas mortais. As armadilhas também têm um bônus de ataque caso elas tenham alguma rolagem de ataque a ser feita, como os virotes que saem da parede. São de mais 3 a mais 5 para contratempos,
mais 6 a mais 8 para armadilhas perigosas e mais 9 a mais 12 para armadilhas mortais. O bônus de acerto das armadilhas continuará sendo efetivo conforme o nível dos personagens vai subindo, mas como o dano dessas armadilhas continuará sendo desafiador? Bom, todas as armadilhas têm uma progressão de dano que varia de acordo com o nível do grupo. Você pode encontrar esse dano na tabela da página 121 do Dungeon Master Guide. O mestre também tem a opção de investir o seu tempo em armadilhas complexas. Essas armadilhas funcionam de maneira igual às armadilhas comuns, exceto que, quando ativadas, elas continuarão funcionando nos turnos seguintes. É como lidar com um encontro combativo. Quando uma armadilha complexa é ativada, você deve rolar a iniciativa para todos os integrantes da cena. No turno da armadilha, ela pode fazer uma série de ataques contra os invasores ou pode criar efeitos diferentes, que deixariam o encontro um pouco mais desafiador e dinâmico. Tudo a critério do mestre. Então vamos ver o que o livro do mestre nos fornece, começando por uma armadilha mecânica. O desabamento de teto é uma armadilha que tem um fio metálico como gatilho. Ao esticar, o fio puxa o suporte e o teto desaba. A dificuldade para encontrar o fio é igual a 10, que é bem fácil de achar. O personagem precisa passar em um teste de destreza, com dificuldade 15, para usar as suas ferramentas de ladino e desarmar a armadilha. Também é possível usar uma arma com lâmina como ferramenta, mas aí o teste deve ser feito com desvantagem. Seja qual for o método, em caso de falha, a armadilha dispara. Uma segunda opção é que qualquer um que examinar os suportes pode determinar que eles estão prontos para cair. Com uma ação, um personagem pode derrubar o suporte e ativar a armadilha. E uma terceira opção é que qualquer um que observar o teto vai ver que ele está em péssimas condições e pronto para desabar. Então, essa armadilha dá aos jogadores 3 oportunidades para ser evitado, o que é ideal para qualquer armadilha. Se o teto desabar em cima de um ou mais personagens, eles recebem 4d10 de dano por contusão, mas podem fazer um save de destreza, com dificuldade 15, para reduzir o dano pela metade. Depois que a armadilha for ativada, o lugar onde o teto desabou passa a ser considerado terreno difícil. A dificuldade para desarmar e também para diminuir o dano pela metade são os equivalentes a uma armadilha perigosa. Agora vamos ver uma armadilha mágica. A estátua que sopra fogo é uma armadilha que tem como gatilho uma placa no chão que é ativada sob pressão. Quando um personagem pisa nessa placa, a estátua dispara uma rajada de fogo contra uma área determinada. Sua primeira opção é um teste de Perception com dificuldade 15 que pode revelar o gatilho, que é a placa no chão. Como segunda opção, se a armadilha já foi usada outras vezes, também é possível ver as marcas de queimadura na parede oposta à estátua. E uma terceira opção é que a magia Detect Magic pode revelar uma aura de evocação ao redor da estátua. São 3 opções para os jogadores, assim como a última armadilha. O gatilho dispara quando uma pressão de mais de 9 kg é feita sobre a placa, fazendo com que a estátua libere um cone de fogo de 30 pés. Cada criatura na área recebe 4d10 de dano por fogo, mas pode fazer um saving throw de destreza, com dificuldade 13, para reduzir o dano pela metade. Para desarmar a armadilha, os personagens podem colocar um objeto pontudo de ferro ou algum material mais resistente embaixo da placa, impedindo a armadilha de ser ativada. Além disso, um Dispel Magic com dificuldade 13 também pode inutilizar a armadilha. Do mesmo modo que a armadilha anterior, essa também é uma armadilha perigosa. Amigos, com isso nós cobrimos o básico sobre as armadilhas. Sintam-se livres para compartilhar algumas armadilhas feitas por vocês. Se o tema agradar, eu volto a falar das armadilhas, compartilhando as armadilhas enviadas por vocês. Eu gostaria de agradecer ao Leonan Manuel, que foi o autor da sugestão desse tema. Obrigado! Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e de avisar aos amigos que tem um conteúdo novo de RPG na internet. Críticas, dúvidas ou sugestões podem ser enviadas para epicquestbr@gmail ou pelo perfil do Facebook.